Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje eu quero te mostrar como é que tu vai aumentar o lucro da tua operação low ticket com uma boa estrutura de campanhas de remarketing. Eu estou aqui dentro de uma das nossas operações, a gente está utilizando aqui a UTMFi para fazer o traqueamento dessas vendas e neste mês aqui a gente já teve um faturamento total de R$48 mil com R$25 mil de lucro, batendo aqui ó, um ROI de 2,11. Só que se eu for puxar aqui para o período total, a gente já faturou aqui dentro dessa oferta mais de R$365 mil. E olha só esse lucro aqui de 186 mil, um ROI de 2,4. Excelente esse resultado. E muito desse resultado foi devidamente porque a gente criou campanhas de remarketing para fazer todo o aproveitamento do tráfego para público frio que a gente compra aqui para este produto. E para auxiliar aqui nessa aula, eu quero trazer aqui um exemplo do cenário perfeito quando a gente está rodando o produto, que é o que a gente quer que aconteça, que é basicamente, né, a pessoa ela vê o nosso anúncio, do nosso anúncio ela acessar a nossa página, da nossa página ir para o checkout e depois ela comprar o nosso produto. Esse é o cenário perfeito. Porém, quando a gente está anunciando para uma estrutura dessa, a gente não pode esquecer que as pessoas elas vão se perdendo em cada uma dessas etapas. Se eu for trazer para um gráfico, né, visual, como que funciona isso? Nem todo mundo, né, que vê o teu anúncio, de fato ele vai entrar na tua página de vendas para ver a tua oferta. E nem todo mundo que acessar a tua oferta, de fato ela vai iniciar o processo ali de finalização de compra, ela ir até o checkout. E nem todo mundo que chegar no checkout, de fato, vai comprar o teu produto. Então imagina num cenário onde tu só invista em tráfego para público frio e tu não tem um aproveitamento de toda essa base que entrou dentro do teu funil, mas por algum motivo ela não comprou o teu produto. E para que a gente consiga, de fato, fazer uma boa estruturas com campanhas de remarketing para aumentar a nossa lucratividade, eu quero mostrar o passo a passo aqui dentro do gerenciador. Eu vou logar aqui no meu gerenciador e eu estou aqui no meu gerenciador de anúncios. Então, para eu conseguir criar esses públicos, eu vou acessar aqui a aba de públicos. Dentro da aba de públicos, eu vou começar a criar os meus públicos personalizados. Então vamos lá. Primeiro, vou clicar aqui ó, em criar um público personalizado e eu vou criar aqui do meu Instagram. Por quê? Porque nem todo mundo que vê o meu anúncio, que interage com o meu anúncio, acaba acessando a minha página de vendas. Então, para que eu consiga reimpactar essas pessoas novamente, eu vou criar aqui o meu público de pessoas que interagiram aqui com o meu perfil no Instagram nos últimos 30 dias, por exemplo. Para esses públicos personalizados, a gente consegue fazer de um dia até 365 dias. Então imagina que todo o marketing que tu faz por teu produto, né, por teu perfil do Instagram, caso tu rode um produto com um expert, toda essa audiência que tu já investiu em tráfego, tu consegue reimpactar essas pessoas novamente com essas campanhas de remarketing. Então o que eu posso fazer aqui? Eu quero pegar e criar um público de todo mundo que interagiu com o meu perfil nos últimos 30 dias. E eu vou criar esse público. E olha só que legal. Quando eu crio este público aqui, eu tenho, né, a possibilidade de anunciar para todo mundo que interagiu com o meu perfil, independente se a pessoa ela segue o meu perfil ou não. Ela engajou com o meu anúncio, acessou meu perfil, ela já cai aqui dentro desse público. Como também eu posso pegar, por exemplo, e criar um público personalizado de todo mundo que segue o meu perfil do Instagram. É natural que conforme as nossas ofertas estão no ar, tem pessoas que elas não vão acessar a nossa página ali naquele primeiro momento, vão acessar o nosso perfil, consumir os outros conteúdos, e muitas dessas campanhas acabam trazendo novos seguidores, que eu também consigo aproveitar aqui dentro das minhas campanhas. Então vou criar aqui, ó, IG Cássio Hart seguidores. Vou criar esse público. Quando eu crio aqui um público personalizado, o Meta ele me dá a possibilidade de criar um público semelhante, que basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Ó, eu criei um público personalizado de pessoas que seguem o meu perfil, então imagina que eu coloquei todas aquelas pessoas aqui dentro de um balde. E quando eu vou criar um público de semelhança, basicamente eu vou pegar esse balde que tem esse público, vou entregar para o Facebook e vou falar, olha,
A partir dessas pessoas aqui, eu quero que tu encontre pessoas parecidas com essas. Então imagina que se a gente tem um público base qualificado, como por exemplo, eu criei um público de seguidores no meu Instagram e é um seguidor qualificado, eu vou estar entregando uma amostragem, uma base qualificada para o Meta para ele buscar pessoas semelhantes. Agora imagina que se eu entrego para o Meta uma base de público ruim, consequentemente ele vai buscar pessoas semelhantes a essas pessoas ruins. Então vai acabar que não vai funcionar. Então eu vou colocar aqui, né, que eu quero criar um público do Brasil e olha só, ele me mostra aqui, né, de 0 até 10%. E aqui embaixo ele me mostra que 1% dos meus seguidores, ele dá a estimativa aqui um público de 1.650.000 pessoas. Só que se eu aumentar aqui essa porcentagem de 1 até 10, por exemplo, ele vai aumentar o tamanho do meu público, porém ele não vai ser tão semelhante com essa base aqui que eu forneci. Então, quanto maior for a semelhança, mais abrangente vai ser o público, porém menos qualificado. Quanto menor for aqui a semelhança, mais qualificado, porém menos abrangente vai ter o público. Então eu vou criar esse aqui só para exemplo. Agora, o que eu vou criar? Eu vou vir aqui, vou criar um outro público personalizado, vou criar agora aqui de fontes do site. Eu consigo criar esse público justamente porque eu tenho pixel dentro do meu produto e dentro da minha página de vendas. Se tu quer aprender a como instalar o pixel de maneira correta, eu vou deixar aqui em cima um card de uma aula mostrando todo o passo a passo certinho de como é que tu vai cadastrar o teu pixel. Tanto no card como também na descrição desse vídeo aqui. Então coloquei aqui meu pixel, estou mostrando que eu quero criar um público de todas as pessoas que acessaram ali o meu site nos últimos 30 dias. Então vou colocar aqui, por exemplo, viu oferta 30 dias. E aqui funciona naquele mesmo formato. Eu posso criar com uma retenção menor de dias, então meu público ele vai ficar mais qualificado, porém menor. Então eu posso, aqui dentro dos eventos do Pixel, fazer de 1 dia até o máximo que é 180 dias. Então, para exemplo desse vídeo, eu vou criar aqui somente pessoas que viram a minha oferta nos últimos 30 dias. Então, vou criar esse público aqui. E o Meta ele também me permite eu criar um semelhante desse público. Então imagina que eu posso pegar pessoas que viram a minha oferta e falar Facebook, vê todas essas pessoas que viram a minha oferta e busca pessoas semelhantes. Então é um público muito bom da gente trabalhar. Então a gente já criou esses públicos aqui, pessoas que viram o meu anúncio ali dentro do Instagram, pessoas que viram a minha oferta, agora eu vou criar das pessoas que foram até o checkout. Então aqui dentro do público eu vou fazer a mesma coisa, criar um público personalizado, vou escolher aqui do site, vou vir avançar, porém agora eu vou mudar aqui, né, origem do meu pixel, qual o evento que eu quero, initiate checkout. Qual é o tamanho ali que eu quero esse público, né, a retenção de dias. Então eu quero aqui, finalizaram compra, 30 dias também. Vou criar este público aqui. Posso também fazer um público semelhante a partir, né, de pessoas que foram até o meu checkout. Esse público é muito bom de se trabalhar. Vou vir aqui em concluir, como no caso para este evento aqui, esse vídeo, eu não vou criar esse público de semelhança. E agora eu vou criar mais um. Vou vir aqui, personalizado, vou criar do meu site, vou vir aqui em avançar novamente. Porém, agora eu quero purchase, eu quero criar um público de todo mundo que ativou o evento de compra dentro do meu site. E o porquê que eu vou criar esse público? Para eu excluir das minhas campanhas, mas também eu utilizar dessa inteligência mais qualificada, que de fato são compradores da minha oferta, para eu criar um público semelhante, que funciona muito bem esse público. Então aqui, vou criar um público de 180 dias, né, que é o máximo que o meu pixel ele vai armazenar. Vou colocar aqui, por exemplo, purchase ou compradores 180 dias. Vou criar esse público. E a partir desse público, eu vou criar aqui um semelhante. Porque imagina eu pegar assim, Facebook, toma aqui todos os meus compradores, entende todo o perfil comportamental deles e busca pessoas semelhantes. Então, esse público funciona muito bem e tu tem que criar para utilizar dentro da tua estrutura do low ticket. Então, vou colocar aqui que eu quero criar esse público do Brasil, né? Vou deixar aqui, né, 1% e vou criar esse público também.
Então imagina que agora com esses públicos personalizados, a gente conseguiu aqui, né, criar um público de quem comprou, de quem viu o nosso checkout, de quem acessou a nossa oferta e de quem interagiu ali, né, com os nossos patrocinados, que vai ficar ali dentro do Instagram e dentro do Facebook. E só para mostrar o quão importante é a gente ter esses públicos criados, eu peguei aqui um exemplo, né, numas campanhas que a gente está rodando, que a gente investiu aqui já R$ 176 mil nessas campanhas. E olha só a quantidade de pessoas que não clicaram no anúncio naquele primeiro momento, mas sim foram até o perfil do Instagram e do perfil do Instagram acabaram acessando ali através do link da bio. Mas olha só, a gente teve aqui com esse investimento mais de 52 mil acessos ao perfil do Instagram. Consequentemente, tem muitas dessas pessoas que vieram a se tornar seguidores e muitas delas acabaram comprando o produto pelo próprio link na bio ou através das campanhas de remarketing que a gente faz para esse público específico. Mas beleza, com os meus públicos criados, como que eu faço para utilizar eles nas minhas campanhas? Eu vou vir aqui, né, no gerenciador novamente, vou voltar aqui para as campanhas, porque agora a gente vai criar uma estrutura de campanha para não ter uma sobreposição de público. Porque imagina que para cada um desses eventos aqui, por exemplo, a pessoa que finalizou a compra, ela também viu a minha oferta e também ela viu o meu anúncio. Para a pessoa que viu a minha oferta, ela também viu o meu anúncio. Então eu tenho que trabalhar essas exclusões justamente para eu não estar reinvestindo o meu dinheiro e pegando a mesma pessoa nesses públicos que eu vou criar. Então aqui dentro do gerenciador, vamos fazer a nossa estrutura. Então vou criar uma campanha de vendas, sempre campanha de vendas. Vou vir aqui em continuar. Agora, para esse tipo de campanha, eu gosto muito de utilizar o CBO com o ticket do produto. Obviamente, conforme vai tendo as conversões, eu vou fazendo a minha escala aqui dentro da campanha, tanto aumentando o orçamento como reduzindo conforme eu vou vendo ali o meu CPA diário. Então, coloquei aqui um ticket do produto, vou vir aqui no avançar ou clicar aqui embaixo para ele pular para o conjunto de anúncios. E agora eu vou mostrar qual que é o local da conversão, né? Então vai ser no meu site. Qual que é a meta de desempenho, maximizar o número de conversões, é isso que eu quero. Ele vai puxar aqui o meu conjunto de dados, que é meu pixel, e o meu evento de conversão eu vou deixar aqui, ó, comprar. É isso. A gente não vai utilizar a finalização de compra, a gente não vai utilizar nenhum outro, vai ser comprar. Por quê? Porque eu quero que o Facebook otimize a minha campanha para as pessoas que compram a minha oferta e não só para quem chega no checkout, mas não compra. Então vou deixar aqui comprar e agora eu vou começar a fazer aqui a estrutura da minha campanha. Então primeiro, como eu quero anunciar exatamente para esse público que eu defini, eu vou desativar o Advantage. Então vou vir aqui, ó, em limitar mais o alcance dos anúncios, vou clicar aqui e vou colocar aqui, ó, trocar essa configuração. Agora, eu vou conseguir definir aqui os meus públicos personalizados. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Seguindo este exemplo aqui, a gente tem primeiro as pessoas que compraram. Só que não faz sentido eu anunciar para essas pessoas sendo que elas já compraram o meu produto. Então, não quero gastar dinheiro com elas porque eu já consegui, né, o de fato que eu queria, que elas comprassem. Então, o que eu vou fazer? Aqui dentro da minha campanha, eu vou vir aqui em públicos personalizados. Agora, o que eu quero fazer? Ó? Eu quero vir aqui, ó, adicionar exclusões e eu vou adicionar todo mundo, aqui meu público personalizado. Cadê aqui? Ó? Todo mundo que comprou a minha oferta. Então, eu não vou anunciar para essas pessoas, mas aqui dentro deste público eu quero anunciar para quem finalizou a compra do meu produto. Então, imagina, ó. Aqui eu estou anunciando para quem finalizou a compra do meu produto, mas eu estou excluindo quem já comprou. Para eu anunciar somente para essa galera aqui, ó, que chegou até a etapa final, mas por algum motivo não finalizou a compra. Então, vou anunciar aqui, ó, para pessoas que finalizaram a compra nos últimos 30 dias, excluindo quem comprou meu produto. Vou desmarcar aqui essa caixinha de utilizar como uma sugestão. E agora, o que eu vou fazer? Vou copiar aqui, ó, e vou dar um nome para esse público. Então, esse aqui ele vai ser o meu 00. Finalizaram compra. Então, beleza.
tô já aqui anunciando para essa galera aqui, mas excluindo quem comprou. Agora o que falta? Vou criar um outro conjunto aqui anunciando para quem viu minha oferta, mas não chegou no checkout. Então aqui dentro do Meta eu vou duplicar aqui esse conjunto, duplicar rapidamente. Agora, antes de mudar aqui o nome, eu vou vir aqui na parte dos públicos novamente. E agora o que acontece? Ó, como eu já estou anunciando para quem finalizou a compra, nesse outro conjunto aqui, desse conjunto aqui que eu estou editando, eu vou excluir esse aqui também. Vou pegar aqui, ó. Deixa eu copiar ele aqui. Vou jogar aqui. Finalizaram compra. E agora eu vou adicionar quem viu a oferta. Então, olha só. Agora, o que eu estou falando aqui para o Meta? Eu quero que tu anuncie para quem viu a minha oferta, chegou até minha página de vendas, mas a pessoa ela não avançou para o checkout e também não comprou meu produto. Então agora, o que eu vou fazer? Vou copiar aqui e esse aqui vai ser o meu 01. Então beleza, então eu já tenho aqui agora dois conjuntos, né? Um para quem foi até o checkout, mas não comprou, e outro que foi até a oferta, mas não avançou para o checkout. Agora o que falta? Eu pegar a galera que interagiu com o meu anúncio, mas não foi para a minha oferta. Então o que eu vou fazer? Eu vou duplicar agora esse conjunto aqui. Vou criar aqui agora o meu conjunto 2. Deixa eu pegar agora o público. Viu minha oferta, vou excluir esse aqui agora. E aqui em cima vou adicionar quem engajou com o meu perfil. Vou pegar aqui, vou copiar e vou jogar aqui, ó. Então agora eu tenho de forma organizada e excluindo ali, para não ter essa sobreposição de público, todas as etapas do meu funil. Para aquela pessoa que veio e engajou com o meu anúncio, mas não acessou a minha página de vendas, eu tenho um conjunto anunciando para ela. Agora, para as pessoas que saíram do meu anúncio e acessaram a página de vendas, eu também tenho um conjunto anunciando para elas. E para as pessoas que vieram da minha página, se interessaram pelo meu produto e avançaram até o checkout, mas não compraram, eu também tenho um conjunto de anúncio anunciando para essas pessoas. Então, de forma organizada, eu tenho todas essas etapas trabalhando um remarketing para essas pessoas. Então, de um lado, eu tenho campanhas buscando o público frio, e de outro, eu tenho uma estrutura de remarketing aproveitando toda essa galera aqui que entra dentro do meu funil de vendas, mas vai se perdendo até a etapa final, que é o de comprar. E quando tu tem essas duas estruturas dentro da tua operação low ticket, é onde de fato tu consegue gerar lucro dentro da tua operação. Tu fazendo essa estrutura, tu vai ver que as tuas campanhas de remarketing, elas vão te trazer um ROI muito maior e muitas vezes com menos investimento, justamente porque o teu público acaba sendo menor. Lembrando que quanto maior for a tua janela de dias, mais abrangente vai ser o teu público, porém ele vai ficando mais frio com o tempo. Quanto menor for o teu público, mais quente ele vai ser, porém ele vai ser pequeno, podendo aumentar o teu CPM. Então eu gosto de deixar em CBO justamente para o Facebook ir organizando a minha verba nos conjuntos que estiverem tendo as melhores conversões. E automaticamente, se um desses conjuntos tiver uma venda, essa pessoa ela já vai parar de receber os meus anúncios. Por quê? Porque em todos os conjuntos eu já defini que eu estou excluindo os compradores que foi ativado no meu pixel ali, o purchase, de forma automática. Então, a pessoa comprou, ela já para de receber meu anúncio. Então, eu sempre acabo gastando com pessoas que ainda não compraram o meu produto, fazendo com que a gente consiga, de fato, aqui até vou atualizar, mais de R$365 mil em uma das ofertas que a gente está rodando nos últimos 3 meses de operação. O vídeo de hoje foi justamente mostrando como que tu vai criar essa estrutura de remarketing. Caso tu tenha alguma dúvida, te convido, a deixar aqui a tua dúvida
no comentário deste vídeo ou vir aqui no próprio Instagram, me manda um direct aqui no Instagram que a gente consegue ali, né, te auxiliar nesse processo ali, seja do próprio tráfego, como criação de ofertas também low ticket, a gente consegue te dar esse auxílio. Lembrando também, em outros vídeos aqui do canal, eu ensino todo o processo, desde configurar uma estrutura de recuperação de vendas, subir um low ticket para rodar na gringa. Então tem vários conteúdos aqui que vão te auxiliar nessa trajetória. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.